Boa noite. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja verdadeiramente alcançando você e a sua família. Sem paz, nós não temos como viver bem. Sem paz, nós ficamos cheios de confusão, de falta de compreensão das coisas, ficamos tumultuados. A gente comete erro um atrás do outro, julgamentos imprecisos e tomamos atitudes que vão gerar também, ou hoje ou amanhã, problemas para nós. Então, que você receba a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos agora dar continuidade à nossa palavra sobre o Monte Sinai. Nós estamos numa corrente, você pode chamar uma campanha, mas nós estamos numa caminhada. E nesse caminho do Monte Sinai, nós já estamos aos pés do Monte Sinai. E eu quero falar hoje com você sobre a proteção de Deus. O tema de hoje é esse. Na verdade, nós não podemos estar sobre. Então nós estamos sob a proteção de Deus. Cuidado de Deus por nós é muito grande. Parece que não. Quando você olha para os problemas, para as dificuldades, quando você olha para situações que trazem tumulto para a sua vida, complicam sua condição financeira, familiar, conjugal, você olha a direção que seus filhos estão tomando, você fica meio como que duvidando. Não duvide. Em tudo Deus tem um projeto. Deus, Ele sabe o que está fazendo. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele as criou de uma forma tal que Ele pode orientá-las, coordená-las, direcioná-las, mas Ele não interfere diretamente na história humana. Ou seja, Ele nos dá o livre arbítrio. Quando Ele vê que a destruição virá, Ele interfere. Aí Ele cuida preciosamente. Mas ao dormir Ele está cuidando de nós. Ao nos levantarmos e formos para os nossos afazeres diários, seja o trabalho, o estudo, seja um passeio, seja a realização da limpeza da casa, o almoço, Deus está nesses processos. Creia nisso. Ele é onisciente, mas também Ele é onipresente. E por ser onipotente, Ele pode todas as coisas e nenhuma delas podem ser impedidas. Então hoje o tema sob a proteção de Deus, ou sob proteção de Deus. E é assim que eu ando, é assim que você deve andar. Por quê? Porque eu não sou infalível no falar, no olhar, às vezes no ouvir e interpretar incorretamente. Nas atitudes diárias nós podemos errar. Eu sei de mim mesmo, julgue-se você a si mesmo. Vamos então ao Salmo 91. Talvez você passe por cima desse versículo quando você o lê, não interpretando corretamente, e eu não estou dizendo aqui que eu estou encerrando o assunto. Assunto nenhum na Bíblia é para ser encerrado. Sempre há uma revelação nova, uma direção mais precisa, que Deus vai nos dando como pedrinhas no caminho. Salmo 91, versos 9 e 10. Glória a Deus, podemos ler? Que o Espírito Santo de Deus me use, que Ele coloque palavras sábias na minha boca, para que eu possa levá-las até você. Que Ele tenha misericórdia de mim e de você, perdoe os nossos pecados e sopre sobre nós a sua santidade. O versículo 9 diz assim: porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada, nenhum mal te alcançará, desgraça alguma chegará à tua tenda. Vamos ao 9. Porquanto afirmaste. Então eu tenho que afirmar, eu não tenho que ler. Eu posso ler tudo, mas quando a Bíblia me manda afirmar, eu tenho que declarar, eu tenho que liberar a palavra de poder. Esse versículo 9 aponta para o versículo 1 e 2. Quer ver? Aquele que vive na habitação do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, desfrutará sempre da sua proteção. Forte demais. É muito bom ir à igreja. É muito bom ir à igreja, mas com o intuito de adorar ao Senhor, de ouvir a palavra de Deus, de agraciar-lhe com ofertas e obedecer-lhe nos meus dízimos. Mas também é muito importante que eu ande no dia a dia sabendo que Ele está comigo.
Você já notou que nós temos às vezes vergonha de outras pessoas? O modo de vestir, o cabelo, o modo de falar, nós temos precauções. Mas essa precaução deve ser redobrada, porque o Senhor anda conosco. Então nós devemos ter o temor, o carinho, o respeito de não ofendê-lo, de não magoá-lo. E quando nós nos direcionamos para uma situação que é vergonhosa para com os homens, é certo que ela é vergonhosa para com Deus. O versículo 2 diz assim: sobre o Senhor declaro, sobre Ele eu declaro, Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Então o versículo 9, ele me diz para afirmar, porquanto afirmaste, o Senhor é o meu refúgio. Ele é meu refúgio e minha fortaleza, o meu Deus em quem deposito toda a minha confiança. Por que eu posso dizer isso? Porque eu habito, eu vivo na casa do Senhor. Eu busco a presença do Senhor. Eu não busco a questão religiosa, eu passo por ela. Mas eu não habito nela, eu habito na presença. Eu quero é comunhão, intimidade com o meu Deus. Apesar de eu saber que sou um miserável pecador. Eu quero essa intimidade. Eu luto por essa intimidade. E essa intimidade vai dizer que a casa do Senhor é a morada do Altíssimo, aonde eu me encontro com segurança, aonde eu me encontro com o Senhor, aonde eu tenho sempre o prazer de desfrutar da sua proteção, da sua companhia, e isso é maravilhoso. Nenhum mal me alcançará, desgraça alguma chegará à minha tenda. A tenda você pode entender como todas as coisas que compõem a sua vida, sua casa, sua família, seu trabalho, mas também a sua igreja. O clube é onde você vai, o carro que você dirige todos os dias. O Senhor está mantendo tudo sob proteção. Glória a Deus. Sob proteção de Deus. Deus protege seus filhos dia e noite, ininterruptamente. Ainda que não o percebamos ou reconheçamos esse fato, o Senhor está sempre nos guardando, sempre nos protegendo. Ele nos dá pequenos, mas claros avisos de que nós não devemos ir pela direita ou pela esquerda ou caminhar. A nossa insensatez, o nosso orgulho é que nos leva a confrontarmos os conselhos de Deus e erramos. E aí damos um trabalho enorme para Deus, para corrigir aquele caminho mau, para corrigir aquela desobediência que para nós muitas vezes nem é reconhecida, mas que ela existe e ela fere a nossa comunhão com Deus. Isso é muito ruim. Melhor é nós estarmos sob a proteção de Deus, ouvindo a orientação dele, e assim nós vamos sofrer, com certeza, muito menos do que temos sofrido atualmente. Deus é Pai amoroso, queridos. Eu ministrei essa palavra na igreja e as pessoas se exaltaram, glorificaram a Deus, mas também sentiram aquela condição de que Deus é Senhor, Deus é Pai e Deus corrige. Vamos ver um pouco de tudo isso. Deus é Pai amoroso e onipotente. Eu preferi esse texto, esse termo. Então vamos lá em Mateus 6, vamos passear um pouco na Bíblia. Mateus capítulo 6, também no versículo 6, diz assim: tu, porém, quando orares, olha a orientação amorosa de Deus. Vai para teu quarto e, após ter fechado a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. Você não sabe se Deus está aqui, ali, para cima, para o lado, para baixo. Deus está conosco, mas em secreto. E teu Pai que vê em secreto, te recompensará plenamente. Ele está falando para nós de uma confiança exacerbada. Porque nós vamos entrar para o quarto onde não tem ninguém. Vamos trancar a porta onde estamos sozinhos. Vamos nos ajoelhar, ou vamos sentar, ou vamos nos deitar. A posição é sua. Mas em reverência, nós vamos conversar com Deus.
A aparência de quem nos olha de longe, como houve o caso de Daniel, é que Daniel falava com as paredes. Mas nós também não estamos falando com as paredes. Daniel falava com Deus e foi acusado por causa disso. E nós, quando entramos no nosso quarto e fechamos a porta, nós estamos a falar com o nosso Deus. E Ele amorosamente estará a nos ouvir. E Ele nos recompensará, Ele responderá, Ele ouvirá a nossa oração, acolherá a nossa oração, entenderá a nossa aflição e responderá a cada palavra, questionamento, proposta, pedido ou anseio que colocarmos diante dele. Isso é tremendo. Ele é um Pai amoroso. No capítulo 7, versículo 11, vamos no versículo 9 primeiro. Olha essa oração. Por essa razão vós orareis assim. Presta atenção. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Nome com letra maiúscula, porque o nome de Jesus é o nome de Deus. E o próprio nome de Deus, sendo o nome de Jesus, é o nome sobre todo nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão diário, perdoa-nos as nossas dívidas ou ofensas, assim como perdoamos aos nossos devedores ou ofensores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do maligno. Então o caminho do mal é um processo, e a gente deve pedir a Deus para nos livrar dele. No caminho, e até do caminho, que é o caminho mau, o caminho da tentação. Porque teu é o reino, é um reconhecimento, é uma glória que damos ao Senhor. O poder e a glória para sempre. Amém. Aqui nós temos um ensinamento extraordinário no Pai Nosso. Mas eu só quero deixar para você a questão de que essa oração contém tudo de que nós necessitamos na face da terra. Se você olhar para o Salmo 23, você vai ver a história da humanidade no Salmo. A história de cada indivíduo. Mas se você olhar para o Pai Nosso, você vai ver tudo o que você precisa e que só Deus pode te dar. Vamos ao capítulo 7, versículo 11. Estamos falando que Deus é Pai amoroso. Ele é onipotente, sem esquecermos que Ele é onipresente e que Ele é onisciente, sabe todas as coisas. O versículo 11 do capítulo 7 de Mateus diz assim: assim, se vós sendo maus, houve uma comparação. Assim, é continuidade de assunto. Se vós sendo maus sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará o que é bom aos que lhe pedirem. Aqui o Senhor está apontando para o Espírito Santo, que é o pedido por excelência que Deus espera de cada um de nós. A presença dele no ser de cada um. Mas ele está nos comparando com o Pai terreno. Se o Pai terreno, eu sou pai espiritual, mas eu também sou pai natural. Se o Pai, ele tem a graça, ele tem a gentileza de dar o que há de melhor para os seus filhos, sempre até e muitas vezes com muita dificuldade, veja bem, quanto mais o Pai Celeste nos dará tudo quanto pedimos. Esse Pai é amoroso ou não é? Esse Pai é amoroso. Aleluia. Capítulo 10 ainda de Mateus, versículo 32. Assim sendo, todo aquele que me declarar diante das pessoas, contrapartida, também eu o declararei diante de meu Pai que está nos céus. O Pai vai receber todo aquele que lhe é filho. Romanos capítulo 8. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Mas o que é ser filho de Deus? É fazer a obra de Deus na terra. Deus não me chamou nem a você para sermos perfeitos, para sermos religiosos, para sermos os bonzinhos. Ele nos chamou para que nós recebamos de Cristo a vida eterna. Jesus morreu a nossa morte. Agora cabe que nós venhamos a viver a sua vida. Se possível, com integridade. Seja melhor do que eu.
e eu procurarei ser melhor do que eu mesmo. Agora, toda vez que você se comparar com alguém, ou você estará acima, o que vai gerar orgulho, ou você estará abaixo, o que vai gerar um sentimento muito ruim. Então é importante que você compare a si consigo mesmo e melhore seus caminhos a cada tempo. E confesse Jesus, onde você estiver, pregue o Evangelho, leve a mensagem de Deus, não tema, porque o Senhor não vai se envergonhar de ti e vai te garantir a vitória. Agora vamos ao capítulo 11, versículo 27. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, disse Jesus. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Só Jesus sabia quem era o Pai. Não, aqui nesse momento ele fala ao contrário. Ele diz, ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai a não ser o Filho. E aquele a quem o Filho desejar revelar. Então, vamos consertar aqui. Só o Pai conhece Jesus. Desde quando antes da fundação do mundo, Jesus já habitava com o Pai. Mas só o Pai o conhecia. Agora, Jesus vem e revela o Pai para nós, porque só o Filho verdadeiro conhece o Pai nosso, de cada dia, de todos os dias da nossa vida. Isso é forte. E isso é amor, irmãos. Há um tempo para todas as coisas, e agora é o tempo dele se descortinar para nós. Mas qual o valor que nós estamos dando a isso? Capítulo 24, versículo 36 de Mateus. Vamos continuar. Entretanto, a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão exclusivamente o Pai. É interessante a condução que o Senhor nos dá. E é como o Pai. Não é como Deus. Não é como alguém que está fora da nossa vida, mas alguém que está dentro dela, preso junto conosco, vivenciando o dia a dia e todas as suas dificuldades, porque também o Senhor Jesus nos ensinou preocuparmos hoje com o dia de hoje. Preocupa hoje com o dia de hoje. Amanhã amanheceu, glória a Deus, um novo dia. Preocupa-te amanhã com o dia de amanhã. Planeja o futuro, mas coloca diante do Senhor, porque se você planeja, mas não expõe diante do Senhor, tudo aquilo pode ser em vão e você só vai gerar ansiedade para a sua vida. Viva o dia de hoje. Aleluia. E finalmente capítulo 28, versículo 19, ainda mostrando que Deus é Pai amoroso. 28, versículo 19, que diz assim, 19, 20. Portanto, depois de ouvir tudo isso, e saber que Deus é seu Pai, e que Ele te salvou através de Jesus Cristo, e que Ele vai enviar Jesus para nos buscar, e que ninguém sabe a hora, nem o próprio Jesus, mas somente Ele, então Ele quer nos achar trabalhando. Vem. Portanto, ide fazer com que todos os povos da terra se tornem discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo quanto vos tenho ordenado, e assim eu estarei permanentemente convosco até o fim dos tempos. Ainda que nós olhemos para o Velho Testamento lá no Monte Sinai, o Senhor está nos dando um caminho de conduta, um caminho de prosperidade, um caminho que agrada a Ele. E como um pai agradecido, Ele sempre será um abençoador de seu filho. Isso nos leva ao Salmo 1. Vamos lá? Salmo 1, versículo 1. Prontos? Aleluia. Vamos ler. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios. Não se deixe influenciar. Olha, a gente sempre cai nisso. Não se deixa influenciar. Então primeiro fala para a gente ser cauteloso ao ouvir conselhos. Segundo,
diz para a gente não se deixar influenciar, porque tem gente que é astuta, pela conduta dos pecadores, nem se assentar na reunião dos zombadores. Está zombando, está criticando, está duvidando, está colocando você em posição de humilhação, levanta e vai embora, não discute, não briga. Seja respeitoso para com o outro, porque se você, segundo Provérbios, se você for corrigir o zombador, ele vai se voltar contra você. Resolveu o quê? Nada. Você vai ensinar quem não quer aprender? Você está perdendo seu tempo. Segue o caminho. Ao contrário, essa pessoa que é abençoada com felicidade, essa pessoa, sua plena satisfação está na lei do Senhor, ou seja, na meditação da palavra de Deus. E na sua lei medita dia e noite. Ele é como a árvore plantada à margem de águas correntes, dá fruto no tempo apropriado. E suas folhas não murcham. Tudo quanto realiza prospera. Olha que coisa fantástica. A pessoa vai construir. Ela vai pegar os espinhos, ela vai pegar as dificuldades, ela vai pegar as tribulações diárias, ela vai pegar as calúnias, difamações, acusações, ela vai pegar os próprios pecados e vai construir em cima de tudo isso. E isso não se fala só da questão moral, espiritual, religiosa, mas também a questão física, humana, social. Não é o que ocorre com os ímpios. Ao contrário, são como a palha que o vento carrega. Qualquer vento carrega certas pessoas. Está fazendo, vai lá. Ali está acontecendo, vai lá. Não me agradei, vai lá. A pessoa nunca está consciente, ela não tem uma posição. Por isso os ímpios não sobreviverão ao julgamento, nem os pecadores na congregação dos justos. Então, se eu estiver, você, nós estivermos na congregação dos justos, mas hoje nós fomos encontrados como pecadores, confessa o teu pecado, arrepende, sai desse caminho malicioso, maligno, como nós vimos agora há pouco, e busca o caminho do bem, a prática do bem, a defesa da sua alma, para que a tua boa obra seja maior e superior do que a má obra, em nome de Jesus. Pois conhecer o Senhor é o caminho dos justos. Não procure ser justo por si mesmo. De acordo com a palavra de Deus, a justiça vem do Senhor. Quem nos torna justos é o sangue de Jesus. Fomos comprados por Ele, justificados por Ele. Confia nisso. No mais, não procura ser tão religioso. Procura ser aquele que tem intimidade com Deus, que faz a obra de Deus na terra, que pratica o bem. O caminho dos ímpios, porém, conduz à destruição. Olha, os pagãos e perversos não suportarão a ira de Deus no dia do juízo final. O Salmo 76, versículo 7 diz assim: Tu infundes temor. Quem pode manter-se diante de ti durante a tua ira? A sentença vem de Deus. Mas a nossa oração deve ser para que Deus nunca libere a ira sobre nós. Que Ele a retenha no seu íntimo e domine sobre ela. Porque quem subsistirá? Então, a nossa dependência do Senhor é muito grande. Não é só das pessoas que são pagãos ou perversos. Se você se considera um pagão, não crê em nada, não aceita nada, se você sabe que está no caminho da perversidade, muda hoje. O gostoso, o maravilhoso da palavra de Deus, o excelente da palavra de Deus, é que todos os dias as misericórdias de Deus se renovam. Ele está nos dando oportunidades novas a cada dia. Vamos prosseguir. Salmo 130, versículo 3.
se mantivesses diante de ti a imagem viva de todas as nossas iniquidades, pecados, quem se livraria da condenação eterna? Ninguém. A gente peca todos os dias. A gente peca todas as horas do dia. Se Deus mantivesse isso diante dele, nem a nós mesmos ele veria. Nossa condenação seria imediata. Mas a graça de Deus é tremendo, porque o versículo 4 diz assim: contudo em ti está o perdão, pelo que és reverenciada. Que Deus maravilhoso. Esdras fala conosco da seguinte forma. Esdras está antes de Salmos, antes de Neemias. Esdras capítulo 6, versículo 17. Achou? Vamos lá. Para a dedicação do templo de Deus ofereceram 100 touros, 200 carneiros, 400 cordeiros, e com oferta pelos erros e pecados de todo Israel, 12 bodes expiatórios, um para cada tribo, de acordo com o número das tribos de Israel, que são 12. O que quer dizer aqui? Quer dizer que Deus é tão maravilhoso para conosco, que nós também deveríamos ser maravilhosos para com Ele, e reconhecer que Ele é digno de ser honrado com as nossas ofertas e com a nossa obediência. Depois de Esdras nós vamos em Malaquias. Acha Mateus, antes de Mateus você tem Malaquias. Malaquias capítulo 3, versos 2. Aleluia! Contudo, quem suportará o dia da sua vinda? Volta a falar na vinda do Senhor. Quem suportará, se somos todos pecadores? Quem permanecerá de pé quando ele surgir? Porque ele é santo, justo, perfeito, maravilhoso. Nele não há falha alguma, erro nenhum. Nunca houve mentira em sua boca. Pois ele será como o fogo do ourives. Então ele vai vir para nos purificar, testar a nossa obra. No meu conceito particular, eu acredito que ele faz isso no dia a dia. Porque senão, se ele deixar lá para aquele dia, ninguém vai subsistir. E como o sabão do lavandeiro. O que é sabão do lavandeiro? O sabão que o lavador usa. Para lavar mesmo, para purificar. Então essa condição de nós sermos purificados pelo fogo e o próprio sabão, a água, lembra, fogo e água, nós temos então que participar disso continuamente. Porque senão como é que ficaremos de pé quando ele surgir e na sua vinda vier nos salvar? Não podemos nos envergonhar. Aleluia. Depois de Malaquias 3:2, Mateus 25. Vamos lá. Mateus 25, versículo 31 a 46. Eu vou resumir, se você me permitir. Leia em casa, é muito grande. Aqui fala de um juízo final do próprio Senhor. Ele vai chamar a si, eu vou ter que ler um pouco. Quando o Filho do Homem vier em sua glória com todos os anjos, então se assentará em seu trono na glória nos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele. Você está entendendo? Todas. E ele irá separar umas das outras, as que serviram a ele e as que não serviram, os que aceitaram e os que não aceitaram. Como o pastor separa os bodes das ovelhas, senão dá confusão. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita, que são as ovelhas, ele vai convidá-los para entrar no gozo do Senhor. Porque foram bons na terra, praticaram o bem na terra. Não foram exatamente religiosos, nem justos, mas buscaram pela confiança e por uma fé inabalável realizar a obra de Deus na terra. E ele vai chamar os bodes e vai dizer: apartai-vos de mim, malditos, porque não os conheço. Mas eles também dirão que fizeram as mesmas obras que os justos fizeram,
Aí Jesus vai revelar algo que não está escrito aqui. Ele vai dizer assim: mas esses que eu considero como ovelhas, fizeram essas obras por amor ao próximo, por amor a mim. Confiaram como vocês, mas fizeram por amor. E vocês fizeram apenas porque tinham dons, mas faltava-lhes o amor. Doravante falaremos mais sobre isso. É algo assim sobrenatural. O amor precede todas as coisas, e o amor é um fruto perfeito, do qual muitos outros frutos nascem para nós. O resultado final de uma vida dedicada à impiedade, sob influência do maligno, é a punição eterna, queridos. Então, quando o Senhor vai separar ovelhas e bodes, já é tarde demais. Decida hoje se você está do lado das ovelhas ou se você está do lado dos bodes. O que é pior? Se você está em cima do muro, você até está em Cristo, mas ora você está de um lado e ora você está do outro lado. Ora você está do lado bom, praticando o bem, confiando, reverenciando o Senhor, honrando, e do outro lado fazendo tudo ao contrário. Isso não é bom. Não dá para servir a dois senhores. Um deles vai ficar meio chateado. Melhor decidir. E essa punição eterna está lá em Apocalipse 20. Versículo 11 ao 15 diz assim: em seguida observei um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele. A terra e o céu fugiram da sua presença e não foi achado lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e alguns livros foram abertos. Então abriu-se um outro livro, o livro da vida, e os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Pastor, só quer me dizer então que tudo que eu falo, que eu faço, está escrito num livro? Eu não quero dizer nada, está escrito aqui, ó. Versículo 12: vi também os mortos, grandes e pequenos, ou seja, ricos e pobres. Ninguém vai falhar, ninguém vai estar livre. Tem um tipo de pessoa que vai se livrar, mas espera. Em pé diante do trono, e alguns livros, plural, foram abertos. Então se abriu-se um outro livro que ninguém esperava, o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas observações que estavam registradas nos livros, de acordo com as suas obras realizadas. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aceitou Jesus? Batizou nas águas? Grande! Falta uma coisa: ser batizado no fogo do Espírito Santo. Porque você precisa de um advogado, querido. Você precisa de um conselheiro. Você precisa de um paráclito. Você precisa de alguém para te direcionar no caminho do bem. Porque a nossa inclinação é toda para o mal e nunca para o bem. Só quando temos interesse. Então, para nós realizarmos o bem que o Senhor deseja, só através do Espírito de Deus. Isso é sério. Leva a sério. O mar entregou os mortos que jaziam nele, e a morte e o Hades entregaram os mortos que neles havia. E um por um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram atirados no lago de fogo. Que legal! Que coisa fantástica! A própria morte e o próprio inferno foram lançados no lago de fogo. Mas o inferno já não é o fogo? Pois é. E ainda foi lançado no lago de fogo. E isso é por toda a eternidade. Essa é a segunda morte, de quem, aliás, a quem eu digo: fuja dela. Fuja da segunda morte. Não viva em arrogância. Não viva no orgulho. Não viva em religiosidade. Viva na presença do Senhor. Jesus morreu a sua morte, viva a vida dele. Tome a vida dele para você. Perfeito, querido? Eu não sou. Acho que você também não será. Ninguém vai chegar ao nível de Jesus. Ele diz que basta ao discípulo ser igual ao mestre. Talvez um maior do que eu, mas eu mesmo jamais serei sequer digno da poeira que sai dos seus pés. Mas aqui estou. Então a morte e o Hades foram tirados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo.
E todo aquele cujo nome, então tem um escape desse negócio. E todo aquele cujo nome não foi encontrado escrito no livro da vida, das obras, foi lançado no lago de fogo. Porque uma das principais obras que nós temos que fazer na terra é reconhecermos a Deus, é reconhecer o Filho de Deus, porque quem ama o Filho, ama o Pai e tem o Espírito. Amém? Que você medite nessa mensagem e que ela fale abundantemente ao seu coração, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Queridos, aqui está a água. E você sabe que a gente tem apresentado a Deus a água. A água é para nós um ponto de contato valioso, poderoso, refresca, dá vida. Grande porção do nosso ser e do nosso planeta é água. Então vamos agora pedir a Deus a cura. Pai, nós te apresentamos essa água, seja para nós mesmos ou para uma terceira pessoa. Particularmente nesse tempo, ó Pai, dessa pandemia, traz o livramento. Que a água, como simples água, seja um bloqueio para esse vírus, seja uma autoproteção que reconheçamos e possamos tê-la de forma tão graciosa, mas também, Senhor, gratuita, porque o Senhor nos dá de maneira digna e honrosa o livramento que tanto precisamos. Cuida de nós, Senhor, e através dessa água possamos ter a nossa cura, possamos ter o nosso livramento de tantas doenças quantas cada pessoa te apresentou agora, e possamos viver em paz. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Eu me despeço de você, chamando você para debaixo do guarda-chuva de Deus, para andar, viver e morrer, para viver eternamente sob proteção de Deus. Deus abençoe você e sua casa.